Nós estamos estudando um trecho do Rambam chamado Halachot Deot do Rambam. Nós estamos no primeiro capítulo, parágrafo Zayin. Vocês têm em cima a letra Gimel, que é a página Gimel lá em cima. Acharam? Parágrafo Zayin. O último assunto estudado, em que nas características há necessidade que a pessoa encontre um meio termo, Derech HaMelech, e que a pessoa siga este caminho e não ir nem para este extremo nem para aquele extremo. Se faz necessário de novo fazermos um esclarecimento importante, não está se falando aqui sobre mitzvot, não está se falando aqui sobre obrigações que nós temos em relação às mitzvot da Torá. Nisto não existe meio termo. Ou a pessoa cumpre Shabbat, ou a pessoa não cumpre Shabbat. Ou a pessoa come kasher, ou a pessoa não come kasher. E a pessoa está no caminho, ela está subindo, ela precisa de um tempo, de uma forma gradativa para ir se elevando. Tudo isto é tolerável em parte, mas o que nós estamos estudando aqui não é em relação às mitzvot, é em relação ao caráter, em relação às características do ser humano. Como que a pessoa precisa se comportar. Por exemplo, foi citado aqui que não é correto que a pessoa seja extremista avarento. Não é correto que a pessoa seja extremista mão aberta. Ele precisa encontrar um caminho intermediário para que seja um caminho bom para ele e caminho bom também para os outros. Falou-se de duas características que elas é necessário que a pessoa pegue o extremo. Por exemplo, uma pessoa que se sente um sujeito nervoso ao extremo. Então não adianta falar para ele agora, seja meio nervoso, porque meio nervoso continua sendo nervoso. Se o sujeito ele é orgulhoso, a gente diz para ele agora, seja meio orgulhoso, não seja totalmente orgulhoso. Nessas duas características, o Rambam nos disse que é necessário que a gente pegue o extremo. Quer dizer que a pessoa vai se habituando de uma forma tal em que sua pessoa não se altera, ela não fica nervosa com facilidade com qualquer coisa ou coisa do gênero. Que é um extremo bom. Na verdade, como nós interrompemos bastante dias, eu vou recapitular a partir do parágrafo Rei e não do parágrafo Zain, para a gente poder entrosar de novo no assunto. Então, eu estou na página Gimel, parágrafo Rei. Primeiro parágrafo desta página. Kol Adam shedeotav deot benoniot memutzaot nikra hacham. Diz o Rambam, toda pessoa que seu temperamento, suas características, sua forma de pensar, ela é uma forma intermediária, ela não adquiriu nem este nem aquele extremo, ele é chamado Hacham, ele é chamado um sujeito inteligente. ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעת בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. Porém, se a pessoa se aproximar um pouco mais para o lado positivo das características, ele não fica apenas no meio campo, mas ele vem um pouco mais para o lado positivo, aí o Rambam já chama este sujeito de Hassid. Keitzad? O Rambam agora dá um exemplo prático. Uma pessoa que se afastar do orgulho ao extremo, e se torna um sujeito extremamente humilde, Nikra Hassid. Este sujeito é denominado pelo Rambam de um homem Hassid. Vezohi midat Hassidut. Vim nitrahek ada emtsa bilvad veye anav. Caso ele então, nessa característica de humildade, ele não está nem naquele extremo e nem neste extremo, ele está no meio do caminho, ele é chamado Hacham. Vezohi midat Chokhmah. Isso é uma característica de um sujeito sábio. Diz o Rambam, assim também, todas as outras características
Caso a pessoa opte pelo caminho intermediário, ele é chamado Hacham, inteligente. Caso ele tenda um pouco para o lado, para um dos extremos, o extremo positivo, ele passa a ser chamado Hassid. והחסידים הראשונים היו מתים דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות. Diz o Rambam, os nossos sábios do passado, eles adaptavam as suas características, adaptavam o seu gênio a um caminho intermediário mais próximo para o positivo do que para o negativo. יש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה האחרון. Inclusive existem características que os nossos sábios eles faziam que sua pessoa tendesse totalmente para o extremo positivo. ויש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין. Esse foi o parágrafo rei, agora o parágrafo vav. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים. Agora volta ao Rambam, nós somos ordenados nas nossas características, no nosso caráter, em adquirir um caminho intermediário. Vehem adrachim atovim vehayisharim. Esses são os caminhos bons e corretos, diz o Rambam. Sheneemar vehalachta bidrachav. E de quem se aprende isso? Se aprende isso do próprio Criador, porque está escrito na Torá, vehalachta bidrachav. Seguirás o caminho de Hashem. כך למדו בפירוש מצווה זו. מהו נקרא חנון? Da mesma forma que Hashem é chamado piedoso, אף אתה היה חנון, você também seja piedoso. מהו נקרא רחום? Da mesma forma que Hashem é misericordioso, אף אתה היה רחום, você também seja misericordioso. מהו נקרא קדוש? קדוש ברוך הוא é chamado kadosh, é chamado santo. אף אתה היה קדוש, procure você também ser kadosh. Eu lhes disse no último shiur, quando nós falamos sobre isto, que tem uma parashá na Torá sobre isto. Parashat Kedoshim, no livro Vaikra. A Torá nos diz Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Sejam pessoas elevadas, pessoas de nível, pessoas kadosh, kedoshim. Por quê? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Porque eu sou o Hashem de vocês e eu sou kadosh. Aqui Chachamim fazem a seguinte pergunta. Já está mudando, né? A Torá nos ordenou em sermos kadosh. Será que é possível que um ser humano possa atingir a Kedushá de Hashem? Pergunta aos nossos Chachamim, Yachol Kamoni, será que você pode atingir o nível de Kedushá como Hashem atingiu o nível de Kedushá? Respondem os nossos Chachamim, que Kadosh ani Hashem Elokechem. Obrigado. Que Kadosh ani Hashem Elokechem. A Kedushá que um ser humano pode atingir nunca é do nível de Kedushá que pode atingir, que possa chegar ao nível de Kedushá do Ribono Shel Olam. No que se aplica a Kedushá, a santidade do ser humano. Quando a Torá nos diz Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, sejam pessoas santas, porque eu, Hashem, sou uma pessoa santa. Então, uma das explicações sobre isto é, eu vou traduzir, não se preocupem. Kadesh et atzmecha bamutar lecha. Se santifique, mesmo naquilo que lhe é permitido. Por exemplo, tomar vinho kasher é totalmente permitido, mas existe uma dose onde a pessoa tem que saber se controlar. De repente a pessoa toma, fica embriagado, começa a ter atitudes de uma pessoa que não tem um perfil de quem tem Tselem Elokim, de quem tem a imagem divina de Hashem. Ele diz, mas eu tomei vinho kasher, que coisa errada eu fiz? Então vem a Torá e diz, Kadesh et atzmecha, santifique-se, inclusive naquilo que lhe é permitido.
carne kasher, não é permitido comer carne kasher? Evidente que é permitido. Mas você não precisa passar desde o meio-dia até a meia-noite fazendo churrasco. Sim? Porque isso aqui já passa do limite do bom senso. Por isso vem a Torá e diz: se santificar é inclusive naquilo que lhe é permitido. Não, acho que não. Por isso que eu estou forçando um pouco a voz. Um outro detalhe que nós estamos falando sobre a kedushá do ser humano, nós vamos esclarecer o seguinte. Vou pegar um exemplo que cabe às senhoras. Todas as sextas-feiras, todo Erev Shabbat e todo Erev Yom Tov, as senhoras acendem as velas de Shabbat e fazem a brachá: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav. Hashem nos santificou por intermédio de suas mitzvot. Quer dizer que toda mitzvah que a pessoa faz, a pessoa sobe um grau de kedushá, ela sobe um grau de santidade. Nada melhor para nos santificar do que as mitzvot que Hashem nos ordenou na sua Torá. Prova é que o texto antes da mitzvah instituído pelos nossos Chachamim é Asher kideshanu bemitzvotav, que Hashem nos santificou por intermédio de suas mitzvot. Vejam o que acontece. Quando a pessoa cumpre uma mitzvah, e a pessoa cumpre uma mitzvah sem nenhum interesse, visando única e exclusivamente porque ele quer cumprir a mitzvah, isso chama-se que ele está cumprindo a mitzvah lishma. O que significa lishma? Única e exclusivamente porque Hashem ordenou. A partir deste momento, a pessoa se torna uma pessoa que está fazendo as coisas porque Hashem ordenou. Ela sobe de nível. Ela sobe de nível, ela eterniza essa atitude, porque uma mitzvah é uma coisa eterna. Quando ela eterniza essa atitude, quando a pessoa faz uma mitzvah, automaticamente a pessoa eterniza essa atitude. Eu vou lhes explicar. No Tehillim tem 2 versículos que aparentemente eles se contradizem. Um versículo diz que Gadol ad shamayim hasdecha, é grande a sua bondade, Hashem, que chega até o céu. Tem um outro versículo que diz que Gadol me'al shamayim hasdecha, a sua bondade, Hashem, está acima do céu. David HaMelech, que escreveu o Tehillim, ele sabe muito bem que ele escreveu um versículo que Gadol ad shamayim hasdecha, que sua bondade chega até os céus. E ele sabe muito bem que ele escreveu um outro versículo que diz que Gadol me'al shamayim hasdecha, sua bondade, Hashem, ela inclusive rompe os céus, ela está acima dos céus. E a explicação é a seguinte: o nosso Talmud em Masechet Psachim nos diz, quando a pessoa faz uma mitzvah, mas a pessoa faz uma mitzvah com uma segunda intenção, não única e exclusivamente porque Hashem ordenou, para as pessoas falarem que ele faz mitzvot, para as pessoas louvarem ele, para as pessoas falarem bem dele, a bondade de Hashem com ele vai até o céu. Quer dizer, não ultrapassa o céu.
Quando a pessoa faz uma mitzvah, sem nenhum interesse, sem visar nenhuma recompensa, louvor, elogio das pessoas e etc. Isso se lishma, unicamente Leshem Hashem. A bondade de Hashem é me'al shamayim, acima dos céus. E entendam, qual é a diferença entre até o céu e para além do céu? Quando é até o céu, é ainda neste mundo, este mundo físico, este mundo material. Eu não consegui eternizar a mitzvah, ela está ainda no âmbito material. Mas quando as minhas mitzvot, elas são feitas única e exclusivamente Leshem Hashem, porque Hashem ordenou, eu não estou visando aqui nenhum tipo de interesse. A bondade de Hashem comigo é acima do céu. Quer dizer que eu consegui fazer dessa mitzvah que ela se torne eterna. Quem fez a mitzvah? A própria pessoa. Se ele conseguiu eternizar a mitzvah, ele conseguiu eternizar também a sua pessoa. Então, nós estávamos falando que da mesma forma que Hashem ele é Kadosh, nós também temos que ser pessoas Kedoshim. E falamos em dois aspectos: de nós nos santificarmos mesmo naquilo que nos é permitido, sabermos qual é o limite e não nos excedermos. E ainda, toda mitzvah que a gente faz, antes da mitzvah a gente fala Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Por exemplo, Ladlik Ner Shel Shabbat, que Baruch Hu nos santificou, Asher kideshanu bemitzvotav. Hashem nos santificou. Hashem nos santificou por intermédio de suas mitzvot, Asher kideshanu bemitzvotav. Então, toda mitzvah que a gente faz, a gente sobe nossa pessoa, nosso físico, ele começa a se destilar, ele começa a se aperfeiçoar. Ele não fica apenas no âmbito material, ele sobe um nível espiritual. Por quê? Porque a mitzvah nos santifica. A mitzvah nos faz que a gente se torne pessoas kedoshim. Ve'al derech zu karu hanevi'im la'el bechol otam hakinuim. Agora, depois que o Rambam escreveu que nós temos que seguir os caminhos de Hashem, diz o Rambam, os nossos profetas deram adjetivos, predicados ao Criador, que por intermédio disso nós podemos conhecer um pouco das características do Criador, para que a gente também siga essas mesmas características. Por exemplo, Hashem é chamado Erech Apayim, paciente. Imaginem vocês, se Hashem não fosse paciente conosco, o que seria de nós? Então, a pessoa diz, preciso de muita paciência com fulano. Sim, Hashem também tem paciência com você. Seja como ele. Hashem não tem paciência com você? Esse sujeito precisa ter com ele uma paciência de ouro, certo? Precisa. É um treino que você faz, é uma forma de como você melhora a sua pessoa, é uma forma como você se destila e principalmente é uma forma que você se assemelha ao Criador. Que melhor do que isto? Então, um dos adjetivos de Hashem, um dos predicados de Hashem é Erech Apayim, é ser paciente. Outro predicado de Hashem, Verav Hesed. A Kadosh Baruch Hu é bondoso ao extremo. O que quer dizer? Vamos esquecer um pouco que nós achamos que nós somos merecedores de tudo. A gente tem uma impressão que a gente merece tudo. A gente merece saúde, a gente merece dinheiro, a gente merece respeito, a gente merece tudo. Vamos esquecer um pouco que a gente pensa assim.
Porque na verdade não é tão correto pensar assim. Quem decide se nós merecemos ou não, não somos nós. Quem decide se nós merecemos ou não, é o Criador. O que nós temos que pensar que o Criador é extremamente bondoso conosco. Mais do que nós merecemos. Por isso Hashem ele é chamado Verav Hesed. A sua bondade é imensa. Em relação a quem? Em relação a toda a humanidade. Porque na verdade se Hashem fosse pagar para nós de acordo com as nossas atitudes e fosse nos julgar de uma forma minuciosa sobre tudo que nós fazemos, coitados de nós, estamos perdidos, como se fala em português. Por isso Hashem ele é chamado Rav Hesed, é extremamente bondoso. Uma vez eu vi uma expressão que por alguns minutos me deixou chocado. E ouvi ela em francês. Très bon, très bête. Lembram disso? Vocês conhecem esse? Isto pode ser que na França funciona. No judaísmo não é assim. No judaísmo não existe limite para quanto a pessoa deve ser bom. Não existe. Algum outro pior do que isso, mas tudo bem. Então, em relação a Hashem, Rav Hesed, Hashem é extremamente bondoso. Se formos fazer um cálculo, eu não sei se a humanidade merece tanta bondade. Nós temos que seguir os caminhos de Hashem. Mesmo com pessoas que a gente talvez acha que não mereçam a nossa bondade, mesmo assim, nós temos que ser bondosos com essas pessoas. Tzadik veyashar, Hashem é chamado Tzadik, um homem correto, justo. Yashar, um homem correto, é obrigação nossa. Tamim, Hashem ele é íntegro, temos que ser pessoas íntegras. Gibor, pessoas, Hashem ele é forte, ele é valente. Temos que também que ser fortes e valentes no que? Sair dando soco em todo mundo. Isso significa uma pessoa Gibor, uma pessoa nos conceitos da Yahadut. Eis o Gibor a Koveshet Yitzro. Quem é o verdadeiro valente? Este que sabe se controlar, este que sabe segurar o seu Yetzerará, seu instinto negativo. Este que no momento que ele está para explodir, diz, não posso fazer isso, eu tenho que ter autocontrole, no fim das contas eu tenho que aprender dos caminhos de Hashem. Hashem ele é paciente, Hashem ele é bondoso, Hashem ele é correto, Hashem ele é íntegro, eu tenho que ser assim. Vekayotze bahem, outros adjetivos, outros predicados, os profetas atribuíram ao Criador. Leodia Hashem darchim tovim veisharim. Tudo isso para nos ensinar que esses caminhos são caminhos corretos e bons. Hayav adam leanig atzmo bahem ulidamot elav kefi kocho. Conclui o Rambam dizendo que todos nós temos que tentar nos assemelhar a Kadosh Baruch Hu dentro do limite que um ser humano pode se assemelhar a Hashem. É evidente que não existe termo de comparação entre nós e o Ribono Shel Olam. Guardadas as devidas proporções, nós temos que procurar imitar, procurar seguir os mesmos caminhos de Hashem, mas nós temos que saber que nós temos um limite, porque somos seres humanos, e os seres humanos são limitados, e o Ribono Shel Olam, o Criador, ele é ilimitado. Agora nós vamos para o parágrafo Zain. Aqui nós tínhamos chegado nas últimas aulas. Como a pessoa deve se habituar nessas características, até que essas características passem a ser parte integral da sua personalidade. Quer dizer o seguinte, vamos pegar o exemplo de paciência.
no início, quando a pessoa não é ainda paciente, ele vai se segurando. Chega uma hora que ele quer reagir, ele se segura. Mas, treinando isso várias vezes, essa paciência, vai chegar um momento que quando querem tirar a paciência dele, ele não precisa fazer assim, ele não precisa se retrair. Já é uma coisa natural de que ele tem paciência, certo? Fazer o bem, como Hashem faz, Rav Hesed. Fazer o bem não é uma coisa muito fácil. É necessário que a pessoa se habitua. Por exemplo, a Torá, quando fala da mitzvah de tzedakah, a Torá escreve Patoach tiftach et yadecha lo. Patoach significa abra, Patoach. Tiftach, de novo, abra sua mão para a pessoa necessitada. Chachamim aprenderam disto, que quantas vezes for necessário, abra a mão para o outro. Uma pessoa que faz o bem com o próximo, e nós já esclarecemos aqui que existe diferença entre tzedakah e hesed. Tzedakah é feita com dinheiro. Tzedakah é feita com pessoas que precisam. Hesed, quer dizer, tzedakah é feita com quem necessita. Tzedakah é feita monetariamente. Hesed tem uma vantagem sobre a tzedakah, porque fazer o bem é tanto com o pobre como com o rico. Fazer o bem não é só com dinheiro. Muitas vezes exige de mim um esforço físico para fazer o bem. Para fazer o bem, a pessoa começa fazendo. As primeiras vezes ele tem dificuldade, porque ele não está ainda habituado, a não ser pessoas privilegiadas que nasceram com uma tendência muito positiva, uma dádiva divina desde o berço, que elas são assim, certo? Mas quem não é assim, precisa trabalhar suas características. As primeiras vezes ele tem uma luta, mas com o tempo, depois que ele fez uma vez, duas vezes, três, é como uma pessoa que levanta peso. Primeira vez ele levanta 5 quilos com dificuldade, mas ele vai treinando, já no fim da semana, talvez ele esteja levantando 20 quilos. E tem uns que conseguem levantar 100 quilos, e como se eles estivessem levantando uma agulha. Sim, provavelmente já devem ter visto isso. Que tem pessoas que de repente pegam um peso, que tem 100, 120 quilos, eles levantam isso como se estivessem levantando uma pena. Como que eles chegaram nisso? É o treino, certo? A pessoa começa a correr. Primeiro dia que ele corre, ele, depois de 15 minutos, já está com a língua para fora. No segundo dia ele já corre 16 minutos. No próximo dia ele já corre mais alguns minutos. Aqui também, para que isso passe a ser parte integral da nossa personalidade, é fazermos sempre essas características para que a gente acabe adquirindo isso como um bem pessoal nosso. Pois não. Porque na maioria das vezes, principalmente quando reza, a gente acompanha a reza de Emer, só o reza acompanhado de Emer. Sim, eu vou formular a pergunta da dona Hela, porque é uma pergunta interessante. Muitas vezes a palavra Hesed, ela é acompanhada da palavra Emet. Hesed ve Emet. Eu vou primeiro fazer uma explicação. Como? Eu vou tentar esclarecer dentro do possível. Quando se fala de Hesed Shel Emet, o que é Hesed Shel Emet? É quando a pessoa faz o Hesed com uma pessoa falecida. O que você está esperando um retorno de uma pessoa falecida? Isso chama-se Hesed Shel Emet. Puro Hesed, sem interesse,
nenhum. Porque o que a pessoa pode estar esperando de alguém que faleceu, que ele venha retribuir? Isso não quer dizer que nós não temos que acostumar a nossa personalidade de fazer hesed com todo mundo sem esperar de ninguém uma retribuição. Quando se faz um hesed com um falecido, é certeza hesed shel emet, porque a pessoa não está esperando nenhuma retribuição. Mas isso deve nos ensinar que mesmo com as outras pessoas eu devo fazer hesed sem estar esperando algum retorno das pessoas. Sim, dona Hela. Como a pessoa vai se habituar nessas características até que elas se fixem dentro dele? E assim, que ele faça uma primeira vez, veishne, que ele faça uma segunda vez, veishalesh, que faça uma terceira vez, bemaasim she'oseh al pi hadeot ha'emsaiyot, faça uma primeira, segunda, uma terceira vez, essas características que nós acabamos de estudar sobre elas, num caminho intermediário, veyachzor baem tamid, e não uma segunda e uma terceira vez, sempre, constantemente. Com isso é como o sangue que passa a correr nas suas veias, passou a ser parte integral da sua própria personalidade. Até que essas atitudes passam a ser atitudes fáceis e ele não tem mais dificuldade de fazê-las, porque ele já fez 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, ele já se acostumou, passa a fazer parte integral da sua personalidade. E essas características passam a se fixar dentro do íntimo da pessoa. Já que essas qualidades todas são atribuídas ao Criador, e chama-se o caminho intermediário que nós temos que seguir. Como chama-se este caminho? Derech Hashem, o caminho de Hashem. Vejam que coisa fenomenal. Quer dizer que uma pessoa pode andar num caminho em que esse caminho chama-se Derech Hashem, o mesmo caminho que Hashem segue. Hashem nos deu nos facultou também uma bondade dele, de nós nos assemelharmos dentro da possibilidade de um ser humano e suas limitações ao caminho de Hashem. Pois não? A gente faz o tzedakah de uma maneira automática, isso que a gente não está se esforçando a fazer essas coisas aí. A sua pergunta, a mesma sim. coisa quando você faz virar todo dia, A sua pergunta é muito boa. E quando eu estava explicando, eu pensei em introduzir isso, mas acabamos indo para frente. Então nós vamos interromper um instante para fazer um seguinte esclarecimento. O Rambam disse, para que a gente possa adquirir essas características do Ribono Shel Olam e podermos seguir o Derech Hashem, nós temos que fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, 100 vezes, e aí passa a ser parte de nós. Mas a dona Aviva está fazendo uma pergunta muito importante. O profeta Yeshayahu nos chama a atenção que não devemos fazer atitudes, eu vou traduzir, não se preocupem, que mitzvat anashim melumada, não fazermos atitudes por inércia. Toda vez que a gente fizer uma atitude boa, que a gente sinta de novo essa atitude, como se fosse a primeira vez, para que ele faça isso com concentração, para que ele dirija isso para Hashem. Sim, não contradiz uma coisa a outra. De um lado eu vou treinando, eu passo a adquirir as características e os caminhos de Hashem, e me se torna mais fácil fazer essas coisas. Mas toda vez que eu fizer, eu tenho que me lembrar que como se fosse a primeira vez.
Como se fosse porque Hashem me ordenou, e não por inércia eu estou fazendo isso. Por rotina. A observação foi muito importante para poder esclarecer este assunto. Pois não, dona Berta? Quando uma pessoa visita um doente, o que está esperando como retribuição? Que a gente fica doente, que a pessoa vem nos visitar? Sim. É uma mitzvah que a gente não... Muito bem. Esse é o raciocínio correto. Que nós, quando fazemos uma mitzvah, temos que fazer ela sem nenhum interesse. Mas se a senhora quiser, eu posso lhe dar uma lista de quais são os interesses que a pessoa pode ter ao visitar um doente. Amanhã esse sujeito Bezat Hashem vai sarar, ele vai sair do hospital, eu posso precisar de alguma coisa, ele vai me ajudar, ele não vai me recusar. Amanhã ele vai estar bem, eu posso precisar de alguma coisa. Quer dizer, procurar interesses não faltam. O correto é pensar como a senhora está pensando, que é sem nenhum tipo de interesse. Mas saiba a senhora que tem muita gente que não faz nada sem que ele almeje algum tipo de interesse. Pois não. Não diga que tira 1,70 do... Mas no fundo você sabe que a Hashem vai pagar para você. Mas não tem um certo interesse. Muito bem. Então agora nós vamos também parar um pouco, porque nós temos que fazer um outro esclarecimento muito importante. As senhoras ouviram a pergunta? Ela está separando entre o interesse que nós estamos visando das pessoas, que nós não queremos nada das pessoas, mas no fim das contas Hashem vai nos recompensar. E será que nós não estamos fazendo isso para que Hashem nos recompense? É correto, a senhora vai me corrigir se não está correta a pergunta, é correto a gente fazer as coisas para que Hashem nos recompense? Essa é a sua pergunta? A gente sabe no fundo que a gente vai ser ok, eu vou tentar responder. Se a senhora não ficar satisfeita, a senhora levanta a mão de novo, não tem problema nenhum. Então me ouçam, porque isso também vai, da mesma forma que a pergunta da dona Aviva esclareceu, a pergunta da dona Berta esclareceu, agora também a pergunta da dona Graça vai também nos esclarecer um detalhe muito importante. Tem uma passagem no Pirkei Avot que diz o seguinte: Hevu ke'avadim hamshamshim et harav shelo al menat lekabel peras. Antiochos ish Socho, assim chamava-se o sábio da Mishnah, Antiochos ish Socho, da cidade chamada Socho, dizia: sirvam o Criador não com a intenção de receber recompensa. Então, a senhora no fim falou uma coisa muito importante. Eu sei que vai vir existe uma diferença entre eu estar fazendo com a intenção de receber a recompensa ou estar fazendo sabendo que a recompensa vem. É muito diferente uma coisa da outra. Quando eu faço sem interesse, vou ser recompensado ou não, não me interessa. Estou fazendo a vontade de Hashem. Para isso nós viemos aqui. Não aqui no Shiur. No mundo. Nós viemos na terra única e exclusivamente para fazer a vontade de Hashem. Se Hashem vai nos recompensar ou não, isso não é problema nosso. Mas a gente sabe no subconsciente que Hashem não vai ficar devendo. Isso não é problema. O problema é eu fazer com a intenção da recompensa. Mas se eu faço sem a intenção da recompensa, mas ciente que Hashem vai recompensar, isso é até bom. Sabe por quê? Porque eu sei que a Kadosh Baruch Hu não fica devendo. Eu estou dando um voto de confiança para Hashem, que Hashem, você lo mekapeach sachar kol briah, você não deixa nenhuma pessoa sem que você recompense ela. Eu respondi? Pois não, dona Nenê? A hora que a gente reza fazer Kiddush de Shabbat, sim, liga as velas.
Tem uma regra brasileira que fala, pela meio, primeiro a gente tem que ser da cá, depois a gente se ligar a certa. Pela meio, tu deixa ser da cá, tocando, e Deus acorda que a criança fica sábio. Sim, sim. Está todo mundo muito inspirado hoje. Muito. Ouviram a pergunta? Deixa eu responder, eu já venho até a senhora. Dona René, tem uma passagem no Talmud que diz o seguinte: eu estou dando tzedakah almenat, na condição sheyihyeh beni, que meu filho continue vivendo bem. Isso não é proibido, Hashem permitiu isso. Então, quando a senhora, ela frisou bem, vocês perceberam? A tzedakah não é depois de acender as velas. Depois de acender as velas já é Shabbat, sim? A tzedakah antes de acender as velas. Eu acendo as velas e faço o pedido para Hashem, isso é totalmente permitido. A tefilá, eu vou esclarecer um pouquinho mais só. A tefilá, justo, é um dos itens da nossa religião que a Kadosh Baruch Hu permitiu que a gente falasse com ele e pedisse para ele. Não há nenhuma, é legítimo, melhor dizendo, pedir para Hashem. Para quem eu vou pedir? Se não para o Ribono Shel Olam. E quem que me facultou pedir a ele? Ele próprio, certo? Porque senão, se as senhoras percebem, peguem a Amidah do dia da semana, depois de Atah Kadosh, Atah Honen Le'adam Das, a gente pede inteligência para Hashem, a gente pede para Hashem desculpar a gente pede para que Hashem receba a nossa tshuva, a gente pede para que Hashem nos mande saúde, a gente pede para Hashem que nos mande sustento. Isto é legítimo. Legítimo por quê? Hashem facultou a nós pedirmos a Ele. Por que Hashem não dá sem a gente pedir? Ele quer nossa rezar. Ele quer que a gente reze. É isso que Ele quer? Deixa eu explicar para vocês uma coisa muito importante. Eu costumo explicar isso da seguinte maneira. Hoje é 5 de março, hoje? Sim. Até o fim de abril precisa entregar a declaração do imposto de renda. Vocês não têm preocupação, os maridos fazem por vocês, então vocês não têm essa preocupação. Mas, de repente, o pai chama um dos filhos e diz: olha, no exercício do ano 2010, eu te coloquei na minha declaração como dependente. Este ano eu vou te tirar, você não é mais meu dependente. E tudo que isto acarreta. Me entenderam? O que o filho diz? Pai, por favor, me dá mais um ano de chance. Eu não ganho o suficiente ainda para você me tirar da sua, eu não ser mais dependente seu. Essa dependência para com Hashem, ela é benéfica para quem? Para Hashem ou para nós? Só para nós. Coitados de nós, a partir do momento que Hashem disser para nós: vocês não são mais os meus dependentes, se virem. Entenderam? Pois não, dona. Acho que era a mesma coisa, porque se é a mesma coisa, então é a mesma coisa. não é para fazer de cada uma, esse negócio de escola, sai disso que é bom para. Também, você está fazendo perguntação diferente. Bom, eu na verdade não entendo muito de esgulot. Eu entendo um pouco mais de mitzvot do que esgulot. A maior esgulá. Vamos fazer Birkat Hamazon para passar. Existe isso? Não, peraí. Tem que fazer Birkat Hamazon, porque na Torá, em Parashat Ekev, está escrito: Ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha. Agora, se fizer Birkat Hamazon do Sidur, fizer palavra por palavra, pode ajudar em outras coisas, isto é em segundo plano. Eu vou aproveitar um pouco a pergunta dela
Eu nunca falei com vocês sobre isso, mas agora é a oportunidade de esclarecer. Ela usou uma palavra chamada segulá. Segulá, se nós formos traduzir para o português, propriedade. Não propriedade de proprietário. Se eu fizer isto, é bom para isto. Se eu fizer isto, é bom para isto. As pessoas nesta geração se apegaram muito a segulot. E esqueceram que a maior segulá que existe são as mitzvot de Hashem. Vocês me entenderam? As pessoas se apegaram a coisas secundárias, a coisas que na verdade são fúteis. Que segulá, faz isso que é bom para isso. Faz mitzvot, que é certeza bom, é certeza tem resultado. Ande de tzniut, não existe melhor do que isso. Por que você precisa procurar uma outra segulá se não há a própria mitzvah que Hashem te deu? Vocês me entenderam? Não é só com ela que eu estou falando, sim? É uma geração que se apegou às coisas secundárias. De repente você vê uma pessoa com uma fita vermelha aqui. O que é isso? Nem ele não sabe o que é. Falaram o que é bom, não sei para o que. Eu lhe digo, faça mitzvot, que Hashem já prometeu que é bom fazer mitzvot. Todas essas outras coisas, deixa elas de lado. Procurem as mitzvot. Esta é a maior segulá que existe para a pessoa. Para que procurar outras coisas? Procure as mitzvot que Hashem nos deu. Eu fui claro? Se vocês me permitirem, a minha voz, acho que agora ela está no limite. Eu vou interromper aqui. Eu peço desculpas que eu lhes tirei hoje 10 minutos de aula. Felicidade.